Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e dormi uma ótima noite. E vocês, dormiram bem? Acho que todos nós tivemos um sono profundo, né? Com a rodada de ontem, em que o Botafogo não jogou, nem precisamos jogar, mas eu vou falar já já disso. Vamos começar aqui com as notícias de leve, pegando leve, né? Lucas Fernandes, tá? Segundo a Rádio Itatiaia. Onde está Lucas Fernandes? Lucas Fernandes reapareceu no Lonier ontem treinando e passa a ser uma opção aí para ser relacionado, né, pelo Lúcio Flávio. Para vocês terem uma ideia, a última atuação do jogador foi lá na Argentina contra o Defensa e Justiça. Faz tempo isso, né? Ainda na época do Laje, né? Ele que tinha tido um probleminha, uma lesão. O Botafogo não divulga exatamente, né, a parte do departamento médico, mas teve um probleminha, pelo que a gente soube, antes do jogo com o Fluminense, antes do clássico vovô, que foi justamente o primeiro jogo do Lúcio Flávio à frente da equipe, e desde então vinha aí em recuperação, já está liberado, caso o Lúcio Flávio veja que seja interessante, né, relacioná-lo para a partida de domingo. Falando na partida de domingo, galera, ontem eu adquiri meu ingresso, eu dormi um pouco no ponto ali, e tá sendo tudo muito rápido, né? Eu tenho o plano preto, que é o segundo plano ali, né? Na escala eu preciso melhorar o meu plano, mas enfim, antes eu tinha o branco, tô aos poucos ali galgando, né? Ontem, quando eu fui adquirir, já no final do dia, só restava Oeste Superior A e B, tá? Então quem for lá na Superior, quem sabe se esbarra ali comigo, né? No jogo, domingo à noite. Aliás, tem um bandeirão que chegou ontem aqui. Será que eu levo pro jogo? Será que eu não levo? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Só um pedacinho, um spoiler. Olha isso, galera. É um bandeirão. Eu avisei que era um bandeirão. Coisa linda. Será que o mosaico vai ser CT? Tô achando que sim, hein? Sem spoiler, sem spoiler. Pessoal, então só tem o Oeste Superior disponível e pode ser que o Botafogo libere a Norte, né? Só que vai estar aquela questão toda da desmontagem do show do Roger Waters, né? Então vamos aguardar para saber se o Botafogo vai liberar mais algum setor, mas o panorama ontem à noite era esse, tá? Aliás, ao meio-dia o Botafogo já tinha divulgado que não tinha mais nada na leste e nem mais a oeste inferior, tá? E 22 mil check-ins, né, já tinham sido ali confirmados para o jogo dos sócios torcedores, tá? E outra coisa, atenção, quem pretende ir no jogão que vai ser contra o Palmeiras na quarta-feira, também já começou ontem, tá? Plano glorioso. Hoje, a partir das 10 horas, no momento que eu estou lançando esse vídeo, o plano alvinegro, amanhã o plano preto e depois no sábado o branco. E se você não é ainda a camisa 7, tá ficando cada vez mais difícil para quem não é, né? Até para o plano branco mesmo, você garantir um ingresso no setor que você deseja ir, né? Porque tá indo muito rápido. Público geral, apenas na segunda-feira, dia 30 do 10, tá? Vai abrir simultaneamente vendas online e também bilheteria, né? Pontos físicos, para quem tem aí mais dificuldade com online, né? Quer comprar a moda antiga, né? Que também funciona bem, né? Pessoal, falando em funcionar, há uma preocupação, claro, a gente sabe tudo o que aconteceu no jogo de sábado à noite contra o Atlético Paranaense. O Botafogo ontem, tá, informou o GE que ontem, terça-feira, anteontem, terça, já tinha solucionado essa questão aí dos refletores, né, da parte elétrica do Newton Santos, e ainda tá aquele jogo de empurra, né? A Light diz que o problema é do estádio, o Botafogo disse que não, né, que é a questão que nem tem as chaves ali para acessar, que só a Light que pode fazer isso. O fato é que houve sim pico de energia na região, né, do Engenho de Dentro no sábado, e isso acabou acarretando toda aquela confusão que a gente já sabe, já falou aqui várias vezes. Já é passado, gente. Vamos, bola para frente, vai funcionar, se Deus quiser, e tudo certinho, tanto no sábado, no dia do show, como no domingo, o outro show, né, que a gente espera. Pessoal, falando em show, o showman do Botafogo, Tiquinho Soares, ele mesmo,
Na partida de sábado, né, enquanto rolou a partida de sábado, ele marcou seu 16º gol no campeonato, ali se isolou um pouquinho mais na artilharia do campeonato. Acho que é o Marcos Leonardo, né, do Santos, que está em segundo com 12. E na temporada o Tiquinho chegou a 28 gols. Por que é importante essa marca de 28 gols? Ele igualou o Wellington Paulista, tá, como segundo maior artilheiro do Botafogo no século XXI. Tá? O Wellington Paulista tinha chegado a essa marca e o líder, todo mundo sabe, é o Dodô, né? Ricardo Lucas. Dodô, artilheiro dos gols bonitos, que em 2007 fez 34 gols. É uma marca que o Tiquinho ainda pode alcançar? Eu acredito que sim, né? O Botafogo ainda tem 10 jogos pela frente. O Tiquinho precisaria de 6 gols em 10 jogos. É difícil, mas é possível, né? Para igualar o Dodô e 7 gols para ultrapassar e aí sim com 35 gols se isolar na artilharia do século, tá? Só para contextualizar, nos últimos anos o número de gols dos artilheiros do Botafogo na temporada foram bem abaixo, praticamente metade do que o Tiquinho já tem, né? O Tiquinho já tem 28 gols. Vamos lá, vamos recordar. Ano passado, 2022, o Erisson, o Toro Erisson, que está lá no São Paulo, fez 15 gols. Em 2021, foi a vez do Rafael Navarro, ainda está no Palmeiras, acho que já saiu do Palmeiras, com 16 gols. E em 2020, ano que a gente nem gosta de lembrar, né, por tudo que aconteceu no mundo, em 2020, Pedro Raul teve 13 gols, né? Então, olha aí, o Tiquinho já tem mais do que o dobro dos gols do Pedro Raul de 2020, tá? O narrador, eterno narrador da Globo, que não é mais da Globo, né? Ainda faz ali uns bicos na Globo. Galvão Bueno, meu xará, Carlos Eduardo, né? Sabia que o Galvão Bueno se chama Carlos Eduardo? Pois é, meu xará, Galvão Bueno. Ele tem utilizado aí, né, as redes sociais, Instagram, sempre para fazer comentários sucintos ali, né? Ele que não é muito sucinto, da rodada, né? E aí ele cravou que a rodada de ontem, que a gente já vai falar agora, o Botafogo foi o maior vencedor da rodada e nem precisou jogar. Ele nem precisou jogar. Eu não sei imitar o Galvão, preciso do Adnet para imitar. Galera, é verdade. O tiro saiu pela culatra, né? A gente evita, né? Tenta não falar em teoria da conspiração, mas que há uma má vontade lá da CBF com o Botafogo, a gente sabe que existe e não é de hoje, né? Não é de hoje. Então, essa situação toda que foi criada do Botafogo ter o seu jogo cancelado à revelia, né? Nunca vi isso na história do futebol. O time, não, mas eu quero jogar, eu quero cumprir o regulamento, eu quero cumprir o calendário, a CBF. Não, lembrei que tem uma regrinha ali de 66 horas. Não, mas o Botafogo só jogou 39 minutos. Não, mesmo assim, melhor não jogar. E mesmo com tudo isso, é o contra tudo e contra todos mesmo. O Botafogo foi o maior vencedor da rodada. A rodada que continua hoje, mas são jogos ali que dizem mais respeito ao rebaixamento, né? Tem o Vasco e Inter, por exemplo. São jogos que não nos interessam, né? Os jogos que interessavam aconteceram ontem. Botei na thumb aqui de ontem, que será que era hora de secar? O único jogo que não deu muito certo secar, aliás, não deu nada certo secar, tem um mosquito aqui. A gente amassa que nem a gente faz com o Flamengo. Mas quem amassou mesmo foi o Palmeiras. O Palmeiras amassou, atropelou o São Paulo 5-0 lá no Allianz Parque. E com isso o Palmeiras foi a 50 pontos e assumiu o terceiro lugar do campeonato, tá? Então uma recuperação aí do time palestrino, né? São Paulo com 38 pontos, em décimo, ainda está na busca ali, né? São Paulo está tranquilo, ganhou a Copa do Brasil, tem vaga na Libertadores, porém está na busca ainda de fechar ali 45 pontos, né? Aquele número mágico reverso, né? O número para escapar de qualquer susto de rebaixamento, né? Então, realmente uma goleada surpreendente num clássico, né? Foi o único jogo que não deu o resultado que a gente esperava, mas também não muda muito o panorama, tá? Claro que o Palmeiras é uma equipe que a gente sempre respeita muito, né? Pelo histórico, atual campeão. Agora vamos aos outros jogos. Em Bragança Paulista, o Bragantino, que não perdia, fazia 8 jogos, tá? E não perdia lá em Bragança.
Eu acho que foi contra justamente o Cruzeiro, o time mineiro, né? Acho que foi contra o Cruzeiro a última vez, lá em abril, se não me engano, que o Bragantino perdeu por lá, tá? E perdeu ontem por 2-1 para o Galo. O Galo fez 1-0 num gol de pênalti do Hulk, né? Paraibano Hulk, ajudando aí o Botafogo, né? Mais um paraibano aí. O Hulk que já declarou a sua torcida pro título do Botafogo, né? Falou assim, se não der pro Galo chegar, e não vai dar, né? Torcerei pela tropa da Paraíba. Esse foi o primeiro gol do Galo, aliás, um pênalti que nem precisava de VAR, né? O jogador do Bragantino se atirou ali, fez uma defesa com o braço. E aí, o jogo que já estava melhor para o Galo, né? Ficou melhor ainda. No segundo tempo, o Atlético ainda faz um segundo gol, uma jogada muito rápida, bonita, até começou com o goleiro. 3 toques, né? Três jogadores apenas. E aí fez o 2-0. E aí o Bragantino ainda conseguiu diminuir numa falha do Hever e fez uma pressão ali final, mas não foi suficiente. Baita resultado para o Botafogo. O Bragantino ficou nos 52 pontos e ficou ainda na segunda colocação, ou seja, eles têm um jogo a mais, né? E não andaram na classificação. O Galo foi a 7º lugar com 46 pontos, tá? E o terceiro jogo que nos interessava da noite, o Grêmio virou, né? Quem diria, o Grêmio virou, né? 3-2 para cima do Flamengo. O Flamengo saiu na frente ali com direito à lei do ex, né? Com Cebolinha. Virou o primeiro tempo 1-0, se não me engano. E aí depois, foi isso mesmo, 1-0. E aí depois o Grêmio virou até para 3-1 e o Flamengo descontou no final. Grande vitória do Grêmio, que chegou a 47 pontos e está em 6º lugar. O Grêmio se recuperou aí dos últimos maus resultados e também dessa freguesia, especialmente do Renato Gaúcho, para o Flamengo, né? O Flamengo caiu para 4º lugar. Não era o nosso perseguidor até ontem? Caiu para 4º lugar com 50 pontos, né? Ainda teve o jogo do nosso próximo adversário, que é o Cuiabá, perdeu por 1-0 para o Corinthians, ali um jogo meio polêmico, eu não vi o gol, mas parece que o gol também ficou em análise ali no VAR e acabou sendo confirmado. O Corinthians e o Cuiabá estão muito próximos na tabela, tá? O Cuiabá está em 11º com 37 pontos e o Corinthians foi a 36 e está em 13º. Vocês veem que um ponto de diferença e duas posições, quer dizer, está muito ali apertados. Com a vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro ontem passou pelo Bahia, né? 3-0. Também está tudo embolado ali embaixo. Toda essa galera ainda está tentando se livrar do rebaixamento, né? Então, todo cuidado a pouco contra o Cuiabá. Daverson não tomou o cartão, estava torcendo que ele tomasse, né? Então, temos que enfrentar o Cuiabá com o Daverson, né? Todo cuidado a pouco, galera. Não tem equipe fácil, né? Não tem equipe fácil nesse campeonato. Já sabemos disso. O próprio América Mineiro, que está na lanterna, fez um jogo duríssimo com a gente. Depois ia ganhando do Corinthians no final de semana. O Corinthians empatou no último lance, né? E também ontem o América Mineiro acabou perdendo para o Atlético Paranaense, porém o América abriu o marcador, fez 1-0. Então, o América Mineiro, apesar da situação, está tentando ali sair, né, da lanterna. E o Corinthians, que eu acabei de citar, não ganhava um jogo, acho que há 6 partidas. Eu estou até com medo de conferir esse número da vitória deles contra a gente ter sido a última vitória deles. Será? Será isso? Meu Deus do céu. Aquela derrota ainda dói, né, no coração, porque além do lance do Marçal, tudo, o Corinthians está numa draga terrível, né? E o Botafogo conseguiu perder para eles. Enfim, com toda a tradição que o Corinthians tem, mas vive um péssimo ano, mesmo aí com a troca de técnico, né? A saída do Luxemburgo e o Mano que assumiu, mas o Corinthians ainda muito mal, né? Inclusive eu vi as manchetes do jogo de ontem, que o resultado do Corinthians foi maior do que a performance, né? Que a atuação mesmo, que continua ruim. Galera, então, rodada maravilhosa, Botafogo não precisou jogar, né? Foi proibido de jogar o Fogão e mesmo assim o plano, né? O plano ali, vamos botar entre aspas, né? Deles não deu certo, né? Não deu certo. Seguimos com a mesma diferença de pontos e com um jogo a menos. Próxima rodada, muita atenção, tá? Já falamos aqui várias vezes, não vai ter o Flamengo e Bragantino, partida adiada, então a gente vai igualar o número de jogos com essas duas equipes e vai ter Palmeiras e Bahia
novamente o Palmeiras jogando em casa. Bahia não está bem, então provavelmente o Palmeiras deve vencer esse jogo e chegar aos 53 pontos. Lembrando que depois na quarta-feira tem justamente Botafogo e Palmeiras. O jogo do Palmeiras e Bahia é sábado, 19 horas. Não custa nada a gente ligar o secador, né? Quem sabe aí o Bahia apronta, mas o franco favorito, ainda mais depois dessa goleada, é o Palmeiras, tá? E aí tem o nosso jogo, naturalmente, no domingo à noite, 8 horas da noite. É um jogo para ganhar, não tem como pensar em outro resultado, né? Para a gente chegar a 62 pontos e ir facilitando essa matemática que já está muito favorável. Tá rolando aí na rede, né? Inclusive eu peguei no Fogo Stats aquela estatística, vamos analisar aqui antes de terminar o vídeo, de o que cada equipe precisa para chegar nos 75 pontos, tá? Fazer o disclaimer aqui, né? Óbvio que a gente não tem certeza se é 75, muito provavelmente não vai ser preciso chegar a 75 para ser campeão, né? Há pouco tempo atrás a gente estava falando, não, agora mudou o número, agora é mais do que 75, né? É 76, mas vamos voltar aqui para o conservador 75, né? De qualquer maneira, sabendo que pode ser que o Botafogo seja campeão até com menos pontos, tá? O Botafogo tem 10 jogos pela frente, tá? E estamos com 59. Então o Botafogo precisaria de 16 pontos em 30 a serem disputados, ou seja, um pouco mais do que 50% de aproveitamento, tá? 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Ah, Carlos, mas de repente com 4 vitórias vai dar para ser campeão. É verdade, pode ser que com 4 vitórias e 2 empates, sei lá, 3 empates, o Botafogo ainda assim seja campeão, né? Carlos, é melhor pensar logo em 6 vitórias, já que vão ter vários jogos no Rio de Janeiro. Perfeito, concordo. Se tiver 6 vitórias em 10 jogos, maravilha, né? Seriam mais 18 pontos, né? Não discuto com vocês, tá? Mas hoje, uma conta simples seriam 5 vitórias e 1 empate, tá? Lembrando, um fator muito importante. O Botafogo tem 18 vitórias, tá? Ele só foi ultrapassado agora no Gols Pro, tá? Gols marcados pelo Palmeiras, que ontem goleou, e também pelo Grêmio, né? Que meteu ontem 3 no Flamengo. Mas estamos ali próximo dessas duas equipes. Acho que o Palmeiras foi a 47, Grêmio 46, Botafogo tem 45, alguma coisa assim, tá? Não estou bem lembrado. Pode ser que agora no jogo com o Cuiabá, quem sabe a gente aí consiga fazer um placar, né? Mas isso aí é o fator mais importante que o Botafogo tem, que é o número de vitórias, tá? 18 vitórias. O Botafogo conquistando essas 5 vitórias aqui para chegar aos 75 pontos, né? A gente chegaria a 23 vitórias e aí também um diferencial muito grande digamos que duas equipes terminem empatadas, né? Red Bull Bragantino, Flamengo e Palmeiras, todos eles têm 14 vitórias, ou seja, 4 vitórias a menos que o Botafogo. Por isso que eles precisam até de uma pontuação maior, tá? Talvez os 75 não seja o suficiente, no caso, para um desempate com o Botafogo, tá? Então, só para vocês entenderem, porque de repente fazendo as contas aqui, não, mas aí o Flamengo vai fazer mais pontos, não, porque ele precisaria fazer mais justamente caso o Botafogo, obviamente, faça a sua parte, né? Então vamos lá, Red Bull Bragantino precisa nesse momento para chegar ao título, né? Mais 24 pontos, tá? Vamos lá. Ele precisaria chegar a 76 pontos, pelo cálculo aqui, tá? 8 vitórias e 1 derrota em 9 jogos que restam para a equipe do Red Bull, tá? Flamengo, 9 vitórias em 9 jogos, para fazer mais 27 pontos. Então é justamente o que eu acabei de explicar. Flamengo tem 50, precisaria chegar a 77, né? Talvez 8 vitórias e 1 empate para o Flamengo não sirva. Não, mas aí seriam 25 pontos, né? 8 vitórias e 1 empate, mas justamente que ele chegaria a 75 pontos, porém com 22 vitórias no total e perderia para o Botafogo, caso o Botafogo tenha feito 5 vitórias. Palmeiras, a mesma situação, 9 vitórias em 9 jogos para fazer mais 27 pontos, né, e chegar a 77. É um pouco confuso, espero que vocês tenham entendido, né, mas basicamente
volta aquele mantra, né, principal. O Botafogo não disputa, em nenhum momento disputou o campeonato com outras equipes, por mais que a mídia queira fazer isso. Agora vamos falar muito do Palmeiras. Já vi que a Ana Thaís Matos também já comentou que o Palmeiras agora é a equipe que pode chegar no Botafogo. Beleza, tranquilo, né? Temos respeito a todas as equipes. Palmeiras, como eu falei antes, é uma grande equipe. Não podemos menosprezá-los, né? Porém, ainda tem um detalhe, essas equipes vão se enfrentar. Vai ter ainda Palmeiras e Flamengo, vai ter ainda Flamengo e Bragantino, né? Então, no próprio confronto direto, eles vão ali também, de repente, um empate derruba ambos, né? Então é isso, galera. Botafogo, o campeonato do Botafogo é o Botafogo contra o Botafogo. Precisamos sim uma performance de 16 pontos em 30, né? No mínimo, né? 16 pontos em 30, ou seja, um pouquinho mais do que 50% de aproveitamento. 5 vitórias, a primeira vitória tem que vir, né? Dessas 5, né? Tem que vir no domingo contra o Cuiabá e aí depois o jogão contra o Palmeiras. Também temos todas as condições de vencê-los, assim como fizemos no primeiro turno, beleza, galera? Tô muito feliz, quero saber de vocês aí, comentários, né? Acho que foi essa rodada aí, essa derrota de Flamengo e Bragantino, foi um tapa na cara de quem tava achando, né? Como é que é? Deixou chegar, não sei o que mais, o campeonato ainda tá em aberto. Botafogo precisa ter a humildade de sempre, de seguir trabalhando, né? Boquinha fechada, tamo quieto, mineiramente vamos fazer os pontos que precisam e conquistarmos esse tricampeonato que a gente tanto merece, tanto sonha, tanto almeja, beleza? Já deixa aquele like aí embaixo, se você não é inscrito, estamos muito próximos dos 6.000 inscritos e dá aquela moral, né? Se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo, dá aquela engajada para que o YouTube entenda, né, que é um conteúdo de qualidade e apresente o canal Botafogo Digital para mais pessoas. Curtiram o bandeirão? Vou mostrar aqui mais uma vez, sem dar muito spoiler do que está escrito nele. Que maravilha, coisa linda. Te amo, fogão. Seremos.